Agora no palco com vocês, Bruno Domingues, da Intel Corporation. Bem-vindo. Bom, pessoal, tá dando para ouvir? Ótimo. Bom, primeiramente, obrigado, boa tarde. Eu fiquei com a espinhosa tarefa de fazer a apresentação depois do Mark, então a expectativa está bem alta. Bom, o que eu quero comentar um pouco com vocês, que vai ser essa apresentação, muito do que a Intel, a Oracle faz, seja ela na parte de servidores, seja na parte de cloud, o que está na base, os ingredientes, por isso a parceria Oracle-Intel, eu vou contar um pouco sobre a perspectiva, essa ótica que tem a Intel, uma empresa de engenheiros, sobre o que a gente tem desenvolvido, quais são esses ingredientes que a gente tem feito para permitir esse desenvolvimento e tornar essa parceria frutífera. Bom, esse ano também completa 50 anos da Lei de Moore. Não sei quantos de vocês já devem ter escutado, mas é uma lei um pouco famosa, Ela foi cunhada por um dos fundadores da Intel, Gordon Moore, em 1965, que ela dizia que a quantidade de transistores dentro de uma área do processador, ela dobrava a cada 18, 24 meses, ou seja, basicamente 2 anos. Isso foi em 1965. Gordon Moore ainda creia que isso só levaria 10 anos. E nós estamos há 50 anos com essa lei ainda em vigor. Inclusive, esse era um dos grandes lemas que a gente tinha dentro da Intel. Ainda tem, O que pode ser feito, pode ser superado. Para vocês terem uma ideia, o que significa dobrar a cada 2 anos, porque isso é contra-intuitivo, Você imagina, se a eficiência dos combustíveis, seguisse a lei de Moore desde 1965, ou seja, dobrado 25 vezes, basicamente, um tanque, você rodaria a sua vida inteira o carro, imagina isso. Por exemplo, se o carro encolhesse também na mesma proporção da lei de Moore, hoje seria do tamanho de uma formiga. Por exemplo, um arranha-céu que custava, um preço no início da lei de Moore, se ele tivesse reduzindo na mesma proporção, hoje seria o preço de um PC. E o arranha-céu, se ele também crescesse na mesma proporção, seria 35 vezes maior que mais alto que o Everest. E o mais interessante, o preço das casas caíssem, que seria excelente, O que a gente vê aqui é bem o contrário. Ela valeria hoje, se ela caísse na mesma proporção, valeria o preço de uma bala. Só para vocês terem uma ideia, um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história foi, obviamente, levar o homem à Lua, 25 bilhões de dólares. Se o preço caísse, a eficiência levasse a esse ponto, hoje custaria o preço de um avião teco-teco que a gente usa, eu não uso, mas de uso privado. Uma viagem para a Lua, por exemplo, que levou 3 dias, levaria apenas 1 minuto. Uma viagem de Nova York a Nova Zelândia terminaria antes de você apertar o cinto. Para vocês terem uma ideia de como essa lei é poderosa em termos, porque ela segue uma regra da matemática, que a gente chama são as funções exponenciais, e seguindo cada vez adiante, se torna cada vez mais difícil. Tem, inclusive, uma demonstração interessante, quer dizer, na verdade é um desafio para a nossa intuição. Se você pega uma folha, por exemplo, de papel A4, você dobra ela uma vez, ela dobrou de espessura. Você dobra a segunda vez, ela quadruplica a espessura. Se fosse possível você dobrar essa folha 50 vezes, qual que você acha que seria a espessura desse papel? Assim? Assim? Para vocês terem uma ideia, que vocês devem estar imaginando um tamanho disso, seria a distância entre a Terra e a Lua. Para vocês verem como é que... E uma coisa interessante, que aí faço gancho com o Mark, é que essa lei, obviamente, por ser uma função exponencial, ela tem fim. Mas o que a gente já tem em laboratório é que essa lei continua válida e vai permanecer válida, pelo menos pelos próximos 10 anos. Já temos tecnologia em laboratório que permite com que a gente consiga fazer essa monitorização pelos próximos 10 anos. Bom, o que esse poder, o que está no DNA, que está na base da empresa, que é a lei de Moore, que a gente chama internamente de um processo que a gente chama TikTok, garantir que a cada ano temos uma evolução e que esse lei ainda permaneça válida. O que isso tem a ver com o momento que a gente vive hoje, que é o que muitos autores chamam de terceira revolução? Para dar um panorama,
para que todos possam ter uma perspectiva de como as revoluções, principalmente do ponto de vista econômicas, elas têm acontecido. Primeira revolução, datada de, se os historiadores acabam definindo uma data, mas de 1760, basicamente era energia movida ao vapor. O carvão alimentava, que movia máquinas e permitiu a primeira revolução. 100 anos depois, aproximadamente, a segunda revolução industrial. E tem um livro muito bom do Nicholas Carr, que ele faz uma explicação desse momento, da segunda revolução à terceira. Quem não leu esse livro, até recomendo, ele chama The Big Switch, From Edison to Google, porque ele mostra como é que a revolução, muitas vezes, ela não é derivada de uma tecnologia, mas do uso dessa tecnologia. Isso é quando a inovação realmente acontece. Porque ele mostra que, apesar da energia elétrica, ela já estava, vamos dizer assim, conhecida 100 anos antes da segunda revolução, com Benjamin Franklin. 70 anos depois, Faraday fez o primeiro motor elétrico, né, rudimentar. Somente no final do século XIX, que foi que o Edison, né, Thomas Edison, que a gente conhece, que fez a General Electric, que tinha uma empresa que fazia muito parecido com a indústria de TI hoje, né? Por isso que ele faz alguns paralelos que são interessantes. O que ele fazia? Desenvolvia geradores, dava manutenção, suporte para as empresas substituírem a energia suja de animal, hidráulica, por uma energia limpa, que era a energia elétrica. E esse era o modelo de negócio, até que um funcionário do Thomas Edison, que chamava Samuel, que veio da Irlanda, que veio já com as ideias do Tesla, de corrente alternada. Falar um pouco a diferença que tem, né? Edison, ele era partidário da corrente elétrica contínua, né? Ou seja, não existe flutuação. E a corrente alternada permitia com que você pudesse transmitir energia a grandes distâncias. Por isso que a gente vê nas nossas tomadas, 60 Hz. Então, o que o Ismael ele viu nisso? Que se ele, e essa foi a grande sacada dele, esse que foi a grande revolução que os historiadores mostram hoje, é que ele estava em Chicago, e ele pegou um prédio que ficava perto de fábricas, que tinham interesse, obviamente, na energia elétrica, colocou os geradores ali e foi conectando através de corrente alternada as diversas fábricas e começou a vender energia elétrica pelo uso, não mais pelo gerador, não dando mais a manutenção. A gente vivendo esse mundo de internet hoje, que a gente fala da terceira geração, a gente vê um paralelo, né? Ou seja, a gente era acostumado a comprar servidores e, como o Marco mostrou, né, a tendência tem sido a gente compartilhar, né, nesse sentido, né, usar recursos que você usa naquele momento. Se você não usa, você não paga, que é o que a gente está vendo, né, nos últimos 10 anos, seguramente, né, o movimento da computação em nuvem. Bom, e o que a gente tem visto nesse ponto? Uma coisa também interessante é que, se a gente começa a ver a terceira revolução, olhando para as demais, as que aconteceram antes, é como se você estivesse vendo um filme, essa terceira revolução, e a gente ainda estivesse na abertura. Não sei se vocês já viram aquele seriado Cosmos, que o cara ele bota assim, a história da humanidade, o calendário, que o primeiro minuto de janeiro é o Big Bang, e os seres humanos só apareceram nas 4 últimas horas do 31 de dezembro. A gente está mais ou menos aqui, nós estamos falando de internet, a gente fala que a gente é velho, já passou várias gerações, mas a gente ainda está somente no início dessa revolução, que é uma revolução de modelo. A tecnologia está aí só para habilitar. E o que a gente tem tido observações em relação a algumas dessas transformações mais recentes? A questão da economia compartilhada, esse tem sido um movimento que a gente já tem visto há mais tempo, mas ela ganhou uma força muito forte recentemente, né? Principalmente por causa de algumas startups que tiveram excelente sucesso, né? Por exemplo, né? A Airbnb, que é uma empresa que nasceu basicamente na internet. Ela tem o objetivo de compartilhar quartos. Hoje ela tem mais de 500 mil de quartos em 33 mil cidades. Só que ela não tem nenhuma. Ela compartilha o seu quarto que você está querendo vender, o seu quartinho, ou uma casa que você não tem, ou sua pousada. Ele conseguiu colocar. E é uma empresa que hoje está avaliada em 10 bilhões de dólares. O Mark comentou, por exemplo, do Uber, 50 bilhões de dólares. Você viu o tamanho da empresa. Então, esse movimento de compartilhar... Aconteceu alguma coisa?
Devia ter uma apresentação aqui. Bom, esse movimento de fazer o compartilhamento, ele é um movimento sem... resetaram, beleza. Esse é um movimento que ele tem tornado a economia mais dinâmica, mais rápida e também um paradigma, né, em termos de como a gente pensa, né? Existe um livro que é muito interessante também, do Manuel Castells, se chama Sociedade em Rede. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ele mostra como é que o ser humano ele interage com a tecnologia. A indústria de tecnologia ela surgiu e teve um grande avanço muito rápido, porque ela supria necessidades que era uma demanda do ser humano, e a gente pode ver isso em diversas indústrias, né? Você imagina hoje você, por exemplo, programar uma viagem com um catálogo telefônico, né? Automaticamente assumir esse lugar. Ou você ter que, se lembra? Ter que pegar dinheiro no banco na sexta-feira antes da agência fechar, porque senão você não tem dinheiro no final de semana. Então a tecnologia ela chegou para preencher esse espaço. Só que a tecnologia ela preenche esse espaço tão rapidamente que depois a própria indústria tem que mudar a sociedade e a cultura, vai mudando automaticamente para criar novas demandas e fica esse ciclo, né? Supre uma demanda e cresce. O que tem acontecido nesses modelos? Por exemplo, né, carros compartilhados, né, é um exemplo, tem sido uma demanda, quer dizer, uma tendência que a gente tem visto crescer rapidamente, porque, convenhamos, né, você pode dizer, não faz muito sentido, por exemplo, eu quero ter um carro porque eu uso sempre. Mas uma tendência que tem acontecido, que é até interessante quando você começa a olhar, é que tem gente que gostaria de ter um carro muito melhor só para usar no final de semana. E hoje, assim como faziam cold share de aviões, que fazem até hoje, né? O cara faz cold share de Ferraris, de Lamborghinis. Aí no dia que ele marca para sair com a menina, ele pega o dia dele para poder pegar o carro. É uma forma de fazer dinheiro, ou quer dizer, de impressionar, né? E então a gente tem visto que essa nova geração, principalmente, né, os millennials, e a gente vai falar que a próxima observação que eu tenho, é que ela é uma geração muito mais desapegada e muito mais veloz. Ela não quer esperar conquistar, ela quer aquilo exato, naquele momento. E isso tem, obviamente, tendo implicações na nossa indústria e, obviamente, na nossa empresa e na forma que nós trabalhamos. Bom, se vocês terem uma ideia, né, tomando um pouco do gancho do que o Marco já havia comentado, né, os millennials estão aí, e para vocês terem uma ideia, somente 7% dos millennials que estão no mercado de trabalho, eles trabalham para as empresas, consideradas, vamos assim, tradicionais. Eles não querem trabalhar nas empresas, eles não querem trabalhar nas empresas tradicionais. Eles querem trabalhar nas startups, naquelas que são rápidas, naquelas que são estruturas flats. E isso, o que é que tem gerado em termos de pressão, tanto para você reter, quanto também para o seu consumidor, né? Exatamente como o Mark Rutte falou, foi excelente. Eles são guiados por inovação, eles não querem mais aquele modelo meio que militar, né? Você vai subindo de escadinha, eles querem inovar rapidamente, quer que a ideia flua, não é tão adepto a hierarquias, são extremamente velozes, tudo é imediato e são muito mais abertos, compartilham muito mais informações e se usam muito disso. Uma coisa interessante, eu participo de algumas feiras de empreendedorismo e uma vez eu estava vendo isso aí, eu até faço um acréscimo ao Openness nesse caso. Outro dia eu estava vendo uma dessas startups que estava apresentando o projeto deles, que era uma ideia excepcional, que era assim, fazer o Waze para ônibus. Qual que era a ideia deles? Bom, ônibus, quem deve conhecer, sabe que ele é praticamente imprevisível. Você tem mais ou menos um range de horas que é grande em que ele aparece no ponto, né? 40 minutos, 50 minutos. Para quem está querendo otimizar o tempo, as pessoas que estão dentro do ônibus socializando, você sabe como o Waze funciona, né? Cada um compartilha a sua posição, sabe qual é o ônibus que está vindo e você consegue ter uma previsibilidade pelo caminho que ele está vindo. E então eles usaram cloud para armazenar a aplicação, socialização para quem usa a aplicação e compartilha, analytics para poder fazer todos esses cálculos, saber que eles estão dentro do mesmo ônibus e mobilidade, porque usa o dispositivo tanto para fornecer informação quanto para captar. Só que eu falei assim, a ideia é espetacular, mas o nome da solução, né, era, não me recordo exatamente, mas era alguma coisa assim, Sistema de Ônibus do Recife.
assim, aí é uma coisa meio do brasileiro, né? Qual que é a diferença dos nossos empreendedores para os que estão no Silicon Valley? Eles pensam global, eles não são mais espertos, eles pensam global. O que falta para a gente é pensar global, ser mais openness, né, nesse caso. Bom, o que é que está tornando tudo isso possível, né? É o que a gente chama, na Intel a gente chama de SMAC, né, que os SMAC Stack. Gartner tem um outro nome, o IDC tem outro nome que eu vou mostrar mais à frente, mas basicamente todos eles falam a mesma coisa, né? Como diria Shakespeare, né? A rosa por outro nome não exalaria o mesmo perfume. É o caso aqui, que são esses fenômenos que ele traz valor quando eles estão em conjunto. Um só, ele não é o suficiente, né? A gente tem essa característica cultural que tem nessa geração de socializar, compartilhar, dar sua opinião. Isso gera dado, que isso gera informação. A mobilidade que permitiu com que você pudesse estar o tempo todo conectado, você também é monitorado, tem esse lado, né? E automaticamente você provê informação para N tipos de aplicações e serviços de dados dos seus aplicativos que estão conectados. O Analytics, que pega esses dois caras aqui, né, e consegue dar uma melhor experiência, produzir produtos de dados em cima disso, ou seja, novos serviços que antes não eram possíveis sem esses dados e sem ter esse recurso na mão do usuário, e o que permite essa economia de escala, que é a computação em nuvem. Então, se a gente olha, né, esse daqui, por exemplo, é a definição do IDC, né, que eles vão mostrando as plataformas em termos de evolução. Ele chega na terceira plataforma, você vê que é basicamente a mesma coisa, mobilidade, social, Big Data, Cloud e toda a parte de inteligência. A mesma coisa, Gartner, né, tem o mesmo, só que se chama Nexus. No final das contas, a gente vê que são as 4 principais áreas de transformação que tem hoje movimentado o que é chamada a terceira revolução. Então, para que vocês tenham uma ideia do tamanho dessas economias que são geradas, né, o Clayton Christensen, ele cunhou esse termo, né, que se chama inovação disruptiva, né? Disruptivo porque a partir do momento onde você tem uma inovação, a economia não age mais da mesma forma, né? Ela passa a ter novos paradigmas. Então, para você ter uma ideia, né, as empresas estabelecidas ou as consideradas tradicionais nesses modelos geram uma receita anual, né, combinada aí de 460 bilhões de dólares. As outras que trabalham nesse stack, ou seja, socialização, você entra aí Facebook, você entra todas aquelas que eu comentei, você está falando aí das empresas que trabalham com mobilidade, de analytics e cloud computing. Então, 428 bi, sendo que não estamos levando em consideração diversas empresas que a gente não tem os números porque são chinesas, como Alibaba. Então, imagina se colocasse nesse número aqui, ficaria muito maior. Bom, para que vocês tenham uma ideia, como as empresas tradicionais ou empresas, né, que são fabris como a Intel, em certos aspectos elas são muito tradicionais pelo modelo de fabricação, que não tem como ser muito diferente. Deixa eu voltar aqui, eu sempre confundo o botão do laser com o de voltar. Aqui tem uma série de números, mas uma coisa que é interessante, como o Analytics sozinho, ele faz uma tremenda diferença. A primeira coisa que me impressionou quando eu conheci uma fábrica da Intel, é que assim, quando você conhece uma fábrica de carros, o cara que está construindo o carro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Vai precisar de 4 rodas, um chassi, um motor, ele encaixa tudo perfeitamente e ele faz o carro. Quando você está numa fábrica de processadores, nada é determinístico. Você faz um monte de processadores, existe um processo que você faz um waffle, você tem um processo de litografia que você desenha um processador nele, e aí depois vem um laser, corta, aí você fez um monte de processador. Mas que processador que você fez? Você fez um Xeon, um Celeron, um Pentium? Você não sabe. Em teoria, claro que tem modelos matemáticos que vão predizer, mas é diferente. Quando você faz isso, você vai para uma outra fábrica que a gente chama de fábrica de sorting, e aí a gente vai analisar se não houve impurezas, por exemplo, num núcleo, e aí você tem que desabilitar aquele núcleo, aí deixou de ser, né, um Xeon, aí passou a ser um Celeron. Então, dali você vai descobrir o que processador, porque o próprio processador é todo modular, você pode desabilitar áreas e definir. Então, o que a gente tem usado
Analytics e como a gente conseguiu, né, obter uma economia de praticamente $500 bilhão, no modelo em escolhendo melhor a matéria-prima. Obviamente, matéria-prima para isso é extremamente caro, então você tem que escolher muito bem. O processo de fabricação, porque o ajuste das máquinas de litografia, para vocês terem uma ideia, ela é feita a nível de nanômetros, e óbvio que descalibra. E quando você descalibra, você para a linha de fabricação. Então, você tem que saber exatamente o momento de fazer esse alinhamento para você não perder processadores. Então, toda essa lógica de pureza do silício, fazer o processo de litografia, escolha do laser que você vai utilizar, tudo isso tem que ser feito e ainda por cima, vocês têm que antecipar o mercado, né? O que é que eu vou vender no mês que vem? Para você fabricar hoje. Então, tudo isso a gente usa Analytics e aí existe uma... Ainda vou acertar isso até o final da palestra. Então, você tem que usar todas essas informações de mercado, sensores internos, nosso CRM, fornecedor de matéria-prima, como é que está a manutenção dos equipamentos, junta tudo dentro do nosso Analytics para poder otimizar esse processo. Bom, muitas pessoas, a gente tem falado dessa parte de Analytics, né? Muitas pessoas têm, isso tem muito forte na mídia, né, e tem muito em voga, que é a questão do Big Data. O que é esse tal de Big Data? Bom, a definição, provavelmente, existem muitas divergências sobre isso, mas uma coisa parece que todos concordam, né? É que, basicamente, elas são movidas por os 3 Vs: volume, variedade e velocidade. E uma coisa que a gente surpreende quando a gente começa a falar de Big Data, não necessariamente Big Data significa muitos dados. Você pode simplesmente estar trabalhando com muita velocidade. Por exemplo, né? Indústria financeira, bancos, para poder fazer detecção de fraude, o que é mais importante para ele é velocidade. O evento aconteceu, ele rapidamente processou e conseguiu detectar. Enquanto que em muitos outros casos é variedade, ou seja, não está mais simplesmente limitado aos dados estruturados, que quem trabalhava com Data Warehouse há 15 anos atrás, que deve ter lido o livro do... Esqueci, depois eu lembro. O Data Warehouse Toolkit, que ele mostrava como você normalizar a base de dados, que a gente sempre tinha que ficar preso aos dados que são estruturados. Você não fazia inteligência em cima de texto, era muito difícil. Então, você simplesmente fazia o que era possível os números nos dizerem. E hoje não. Hoje, você consegue extrair dados, informação dentro de vídeo. Então, você vai lá, executa rapidamente, busca aquelas informações que você está buscando, padrões de comportamento, alimenta essa base de dados, que hoje, às vezes, é até chamada de NoSQL, né, porque não segue a mesma regra, para que você possa extrair a informação, ou o insight, ou a decisão que você precisa tomar. Bom, seguindo isso, a gente vê que a transformação de Analytics, o que ele tem nos trazido, né? Novos serviços, isso a gente vê, né, em diferentes indústrias. Detecção de fraudes na financeira, a gente vê no varejo como sistema de recomendação. Quanto melhor o sistema de recomendação, maior é a sua venda, óbvio. Você acaba de comprar um produto, você fez uma recomendação. Ali, naquele momento, antes dele fechar a compra, tu vai lá e acrescenta no carrinho. O que isso representa de venda? Então, isso tudo são considerados produtos de data. A eficiência operacional, existem vários exemplos. O que eu citei aqui da Intel é um exemplo disso. E também no relacionamento com o cliente, o chamado, né, a visão de 360. Né? Você não vai olhar somente a interação que você tem diretamente com o seu cliente, mas a relação que ele tem nas redes sociais, quem ele fala bem. Se você acabou de atender o cliente, ele saiu e tuitou falando mal de você, você sabe. Então, ter essa visão de 360 graus, hoje, com esse tipo de sistema analítico, você consegue extrair. E o que é surpreendente e não surpreendente ao mesmo tempo, né? Porque com todos esses potenciais, somente 27% dos executivos consideram bem-sucedidos suas iniciativas de Big Data. Por que isso? Porque ainda existem desafios, né? Segurança é um desafio, vou comentar um pouco do que o Mark Hurd havia comentado, só que do ponto de vista Intel, né? Velocidade, a velocidade com que você realmente consegue extrair aquele dado e agir sobre ele, e a escalabilidade. Então, vamos falar um pouquinho deles rapidamente. A segurança, como o Mark Hurd havia comentado, né, de você proteger desde a base, né, até a aplicação,
Isso é possível através de uma tecnologia que vai dentro dos processadores do chipset Intel, que a gente chama de Trace Execution Technology, que eu só consigo fazer isso porque ele está embutido no hardware. Ele faz uma coisa que a gente chama de Measure Launch. Ou seja, quando você liga o servidor, ele faz toda a checagem, desde da BIOS, onde você energizou, até o início do sistema operacional. Aí, quando inicia o sistema operacional, a gente consegue fazer a verificação. O sistema operacional está íntegro? Houve alguma injeção de código nele? Não. Então, continua a jornada. Vai lá, sobe o hypervisor, vai subir a máquina virtual. Checa a integridade da máquina virtual. A máquina virtual ela fica armazenada, criptografada também. Então, se fizer alguma injeção de código, obviamente não vai fazer nenhum sentido, você não vai conseguir descriptografar. E aí você vai andando na cadeia, desde o hardware até a tua aplicação. Isso é uma das tecnologias que você vai encontrar na Oracle e que tem como ingrediente a tecnologia Intel por baixo. Outra coisa, questão de analytics, né? A velocidade com que você processa, né? Falando um pouco bem de forma genérica, como é que um computador é organizado, né? Você tem um processador, dentro do processador você tem um cache, que a velocidade de acesso é extremamente rápida, é como questões, vamos colocar nessa escala que é mais fácil vocês terem a noção de diferença de tempo entre o acesso de uma coisa e outra. Do processador para o cache que está nele, é como se acontecesse em 1 segundo, vamos normalizar em 1 segundo. Para poder acessar a memória principal, ela leva do cache para a memória principal algo assim como umas 6 semanas, de 1 segundo para umas 6 semanas, essa é a diferença. Para ele buscar alguma coisa lá no disco, é a mesma proporção de levar 1 século, extrapolando tudo. Claro que no cache é milissegundos, então não parece ser tão demorado. Mas o que é interessante nisso? Que o que a gente tem feito sempre para aumentar o desempenho é, primeiro, aumentar a memória cache. Aumentar a quantidade de memória que você tem em cada processador. A gente está falando de 12 tera, para que você tenha aqui o mínimo possível no disco, se possível, não ir. E uma coisa que vai ser lançada esse ano, que é uma coisa chamada PASPES, que o que a gente está fazendo? A gente está fazendo as memórias inteligentes que você vai dizer para a memória o que a memória vai fazer. Então, você vai dizer, essa memória é RAM? Então, você programa ela para ser uma memória RAM. Não, eu quero que haja como um disco, armazenamento definitivo de dados, ou cache. Então, ela vai ser programável. O que vocês vão ver mais e mais com o tempo, isso vem, alguns devem ter visto na mídia, que a Intel fez a aquisição de uma empresa chamada Altera, que tem essa tecnologia FPGA de programação. Então, daqui para frente, vocês vão ver servidores que você programa em tempo real. Ou seja, mudou o seu workload, mudou a carga de trabalho, reajusta o servidor para se adequar àquela carga. Essa é a flexibilidade. E, em termos de escalabilidade, né, uma mudança em termos de arquitetura também leva uma mudança em termos econômicos, que a gente tem visto acompanhando, né, que o custo de uma instância de máquina virtual, tanto para a cloud pública quanto para a privada, ela tem caído para o mesmo desempenho que você está tendo. Porque a gente leva em consideração, né, o ganho de escala e também a lei de Moore. Isso aqui só é possível por causa daquela lei que eu comentei lá no início. E aí a gente consegue, né, fazer servidores escaláveis tanto na vertical, porque o mundo tradicional ele vai continuar existindo, né, nem tudo escala no horizontal, mas a arquitetura ela é flexível o suficiente para que você possa também escalar na horizontal. E o que a gente tem em termos de colaboração com a Oracle não é só nos ingredientes que a gente faz. Existe um grande time de engenheiros, desenvolvedores trabalhando em conjunto com a Oracle, porque a gente trabalha desde um Exadata, um Exalytics, que aqui dentro roda processador Intel, roda SSDs, ou seja, os discos Intel, roda toda a parte de rede interna, chipset, aqui tudo é Intel. Trabalhamos também na otimização de código Java otimizado para rodar em processadores Intel, o RP, o Oracle WebLogic, o próprio Oracle VM, sistemas operacionais. Então, quando nós desenvolvemos um novo processador, nós fazemos otimização de código para que ele rode o melhor possível na última plataforma da Intel.
para que você consiga extrair o máximo de desempenho. Então, você sabe que quando você está nesse mundo aqui, você está num estado da arte. Você sabe que nesse mundo aqui é o melhor que você pode estar naquele momento, em termos de tecnologia e desempenho. Bom, era o que eu tinha para falar no tempo que me deram, senão eu ficava o dia inteiro. Obrigado.